E aí, pessoal do canal Literatura e Humanidades, professor Wesley aqui. Vamos a mais um vídeo, hoje puxando aí para a questão das humanidades, da psicanálise, fazendo uma análise bem interessante de uma série, aliás, de uma personagem muito interessante de uma série, porque da série toda não dá para fazermos, mas vamos analisar não apenas os pontos principais, as épocas, né, os períodos principais da personagem, mas vamos fazer uma análise psicológica, uma análise psicanalítica dessa personagem, lembrando que essa série que eu vou falar, ela também é baseada em um livro de literatura muito bom, muito interessante, já aqui próximo ao século XXI, literatura contemporânea, e a gente vai fazer uma análise de uma grande personagem que está na obra literária e que está na série Netflix, O Gâmbito da Rainha. Lembrando então que O Gâmbito da Rainha, da série Netflix, é uma série, uma minissérie baseada no livro O Gâmbito da Dama, do escritor norte-americano Walter Tevis. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1983, falando em relação à literatura, estilo de época. Ele é da literatura clássica, e aí esse livro, ou da literatura clássica não, desculpem, da literatura contemporânea, bastante atual, muito importante. Se você não sabia disso, gostou da série, então se tem interesse, procura adquirir o livro, procura ler, que ele é bastante interessante. Mas o que importa realmente é a personagem tanto do livro como a personagem da minissérie Netflix que foi lançada o ano passado, em 2020, e que ficou muito famoso, bateu recorde de audiência e foi considerado uma das melhores séries, principalmente por essa grande personagem que é a Elizabeth Harmon. E essa personagem também se encontra no livro, e o escritor Walter Tevis, ele se interessou também por xadrez. Então a gente pode dizer que não é necessariamente um livro biográfico, mas ele pegou uma personagem feminina, né, muito importante aí, ponto para as mulheres, e transformou todo o amor, toda a magia que ele sentia e via no xadrez em uma personagem mulher em seu livro. E aí depois esse livro, né, tão importante lá dos Estados Unidos, ele se transformou nessa mega minissérie aí da Netflix. Mas eu quero agora, fique aqui comigo, quem gostou dessa introdução, quem gostou dessa reflexão, quem gostou aí do nome da série, falou na série O Gâmbito da Rainha, então fica aqui comigo, vem comigo até o fim do vídeo, deixa seu like, faz teu comentário e se inscreve se ainda não é inscrito, porque a gente vai agora analisar essa personagem muito misteriosa, muito autêntica, que é a Beth Harmon lá dessa minissérie O Gâmbito da Rainha. Então, pessoal, a Elizabeth Harmon, né, que é aí a personagem da Anya Taylor, né, uma das minhas atrizes muito preferidas, né, que já apareceu também em várias outras séries interessantes, como os Peaky Blinders. E vamos lá então refletir um pouco sobre a Elizabeth Harmon às luzes da psicanálise. A gente pode perceber que a série ela tem toda uma sistematização, certo, na narrativa. Então isso é bastante interessante para a construção da personagem. A gente percebe aí que é uma obra linear, né, que apresenta um tempo bem linear, e aí é bem interessante analisar a construção dessa personagem ao longo deste período de tempo, deste período linear, que vai apresentar a personagem criança, a personagem se desenvolvendo na sua pré e na sua adolescência, e a personagem já mais madura, uma mulher jovem, que é quando a série é concluída aí. Então vamos lá, fica aqui comigo, vamos dar uma analisada sobre a Elizabeth Harmon, primeiro falando um pouco sobre a infância dela, né? Então a gente percebe depois que a Elizabeth ela já era
de uma certa classe, né, média. Ela deveria ter tido instruções, só que o que acontece? Aconteceu um acidente onde os pais delas vieram a falecer, e ela ficou num orfanato, né, foi levada a um orfanato. O que faz com que a gente perceba que durante muito tempo da série, a personagem, pelo menos enquanto criança, não lembra disso. Ela não lembra, ou se lembra, a série não deixa isso explícito, mostrando que foi algo ruim, nocivo, que abalou bastante a personagem, que ela não quer saber disso, ela não quer saber dessa história. Então, a isso, a psicanálise, né, nos termos de Freud e depois nos termos do Lacan, que se aprofunda, vai chamar isso de recalque ou recalcamento, né? O Freud vai chamar de recalque, o Lacan vai chamar de recalcamento nos termos do Lacan. Então isso seria um recalcamento. E o Lacan vai dizer que existem então dois tipos de recalcamento: o natural, que serve para controlar os nossos impulsos e instintos, que vem aí dessa relação de nós deixarmos aos poucos de sermos apenas animais e nos tornarmos em algo mais, que é o ser humano, essa coisa ainda indefinida, que nem a psicanálise nem outros estudos humanos sabem bem definir o que é, apesar de tantos estudos sobre nós, mas que é um recalcamento necessário para a construção da civilização humana. E existe o recalcamento mais individual e pessoal, que seria o recalcamento daquelas condições que não são boas para nós, né, que são consideradas nocivas, que são consideradas muito ruins, e que aí a gente há um certo apagamento. Esse apagamento é real, é definitivo? Não, ele fica no nosso inconsciente, né, e é chamado de recalcamento, mas não impede que esses conteúdos que a mente consciente entenda como nocivo, às vezes esses conteúdos vazam, às vezes esses conteúdos vêm em relação à memória, em termos de memória, às vezes vêm em relação a sentimentos, às vezes, né, um mal-estar, alguma coisa assim, e a gente não sabe bem de onde vem. Então essa é a primeira relação que eu quero colocar, a questão do recalcamento com a questão da personagem enquanto criança. O que faz muito bem, por um outro lado, porque vai mostrar o desenvolvimento do gênio da personagem. A personagem só se tornou um grande gênio, né, no xadrez, porque ela é conduzida lá para o porão, e ela começa a aprender xadrez quando ela foge, né? Ela sai das aulas escondidas e vai lá aprender xadrez com o zelador, e ela percebe que as disciplinas normais não lhe chamam muita atenção, com exceção da literatura. E aí depois ela vai se encontrar e vai encontrar o desenvolvimento da sua inteligência por meio do xadrez, né, que é um jogo bastante complexo, que usa bastante lógica e raciocínio, e que não tem muita emoção no jogo, a não ser o desejo e a emoção de ganhar, de ser vencedor. Então a gente percebe a partir daí que vai sendo construída uma Elizabeth que quer cada vez mais ganhar, que quer cada vez mais, né? E aí a gente vai vendo outra questão da psicanálise, que é o desenvolvimento do ego, que é muito importante, mas que também pode ser nocivo se ele for ficando grande demais. A gente vê que a Elizabeth depois é adotada, e aí ela meio que fica sem conseguir praticar o jogo, mas ela já tem praticado tanto, começa a participar de muitos campeonatos e sempre querendo ganhar, nunca querendo perder, a ponto de fazer esse ego ficar muito grande. A gente lembra também que ela tomava uma medicação quando era criança, que é uma medicação ali fictícia, né? Mas que essa medicação ela é meio que um inibidor de humor, que se via ali para controlar mais os humores das crianças, que são bem agitadas, né? E aí fazia com que o orfanato conseguisse controlar melhor as crianças. Mas só que a Elizabeth ela acaba se concentrando mais, como esse medicamento ele é muito parecido com esse Estalopram, Alprazolam, né? Esses medicamentos que inibem as emoções fortes e fazem com que a gente tenha essa sensação de relaxamento, de bem-estar, de estar fora do mundo. Mas a Elizabeth ela usa esse bem-estar para focar mais
nas regras do xadrez. E aí ela começa a sentir falta desse medicamento nos campeonatos. E ela começa a dar um jeito de adquirir esses medicamentos sozinha, por conta própria, para que ela cada vez mais se foque e cada vez mais ela veja lá a imagem, né, no teto da parede, nos quartos onde ela fica, na casa dela, ou nos hotéis onde ela vai para participar dos campeonatos, ela precisa tomar esse medicamento. E aí ela continua lá, né? Há um abandono ali do pai adotivo dela, ela fica com a mãe, mas a mãe super apoia ela, apesar de ser bastante viciada em bebidas, e a mãe também conduz ela para a questão da bebida, do álcool. E aí ela começa a beber misturando com um medicamento inibidor, né, de suas emoções e, né, de sua ansiedade, e começa cada vez mais a se viciar. E ela percebe que cada vez mais precisa de grandes doses para ganhar, e ela sempre quer ganhar, e para fazer com que a mente dela realmente trabalhe bastante no jogo de xadrez e ela ganhe. E consequentemente ela vai ganhando e vai ganhando muita grana e muita reputação. E acontece que o ego dela vai ficando muito grande a ponto dela não querer perder nunca jamais para ninguém. Então esse é um problema muito grande, ter um ego assim tão grande que faça com que a gente nos veja tão superiores e coloque a nossa identidade como a maior, a melhor, a mais importante dentro de um determinado contexto, seja no xadrez, na moda ou em várias outras profissões. Isso acontece muito e bastante. Vamos continuar então. Para a gente refletir um pouco mais sobre essa grande inteligência, essa grande condição da Elizabeth Harmon, a gente vai também refletir que durante muito tempo, quando ela esteve, né, até a sua pré-adolescência no orfanato, e quando ela foi adotada, ela tinha muito medo dos homens, ela tinha muito medo das relações sexuais. Na verdade ela nem sabia o que era isso, sabia o que era desejo, mas a gente percebe então aí outro recalcamento, que foi do desejo sexual que a personagem passou. E só quando ela mantém ali contato com a mãe e com os primeiros jogadores de xadrez extremamente inteligentes, é que isso vai despertando novamente nela, mas que ela tem uma certa dificuldade de lidar, bastante dificuldade, aliás, em lidar no começo. Mas depois, quando ela começa a beber bastante, a se soltar, e principalmente quando a mãe dela vem a falecer, né, que foi um fato muito triste também, que abalou bastante a personagem, a gente vai poder perceber que a Elizabeth ela vai começar a beber, a fumar e se drogar bastante, né? Então ela vai conhecer aí o lado sexual também, vai ter relacionamentos com algumas pessoas que aparecem na série, que a gente não vai citar aqui agora, e vai também sentir outros sentimentos de paixão, de amor, vai querer se relacionar, não dá certo no começo, mas ela vai passar a conhecer mais o seu lado sedutor, sensual e de desejo só depois, quando ela realmente está mais adulta. Então é outra reflexão que a gente tem que fazer com a psicanálise, essa questão de... Por quê? Porque a Elizabeth ela fica, né, muito, vamos dizer... ela não tem mais limite e controle nem sobre o vício, nem sobre as práticas dela. Ela sai simplesmente fazendo aquilo que dá na teia, e às vezes ela nem quer fazer, mas o vício da bebida chama muita atenção dela, e ela não consegue se desvencilhar, não consegue ficar mais limpa, e com tanto excesso de vícios, ela acaba perdendo, né, a sua concentração no xadrez, começa a perder, começa a não querer participar dos campeonatos, e consequentemente vem aí a questão do ser humano realmente cair, a queda do ser humano. Freud já fazia essa análise, o Jung também, né, mostrando a questão da queda de Lúcifer do céu, né, mostrando todo o auge, o resplendor de um anjo todo poderoso, cheio de glória, mas com um ego muito grande, que vem a cair. E é isso que acontece, né? Isso nada mais é para a psicanálise do que uma analogia, e é isso que vem a acontecer com a Elizabeth. Ela cai do pedestal, né, de glória e de egocentrismo que ela tem, até o chão, até o fim, né, até o fundo do poço, como a gente chama. E aí, o que acontece? Ela vai ter, claro, a ajuda de grandes amigos, né, dos jogadores que estavam ali com ela desde o início, da amiga dela que estava com ela lá no orfanato, principalmente,
né? E ela vem a começar a se erguer e a se equilibrar. Então, nós já vimos aí nessa relação com as drogas, que vem desde a infância e que ela intensifica isso durante a adolescência e a vida adulta. E nós já vimos a questão do recalcamento do desejo sexual muito misturado com a questão do ego e do desejo. Então, realmente, para entender o ser humano é muito complexo, muito complicado. Muito se tem hoje escutado sobre inteligência emocional, mas não tem como falar de uma coisa sem não mexer com outra, porque a construção da identidade e do personagem, né, de uma obra, e a construção da identidade do ser humano em si e da personalidade são coisas bastante complexas para a gente simplesmente fatiar e separar, né? Então, ela vai até o fundo do poço, infelizmente, mas aí no final o que acontece? Ela fica limpa com a ajuda de muitos amigos, né, ajuda financeira, e muitos amigos voltam a praticar o xadrez com ela. A gente percebe no final que, não só no final, mas durante toda a série, que ela realmente tem uma inteligência singular, né, dotada de inteligência singular, semelhante a grandes linguistas, grandes matemáticos, e ela é, né, considerada uma superdotada, ou na linguagem psicopedagógica de hoje, como uma pessoa de altas capacidades intelectuais, né, e a gente vê que isso se manifesta, sobretudo, no xadrez. E então, depois que ela passa a praticar novamente com os amigos, passa a se sentir apoiada, porque ela ficou bem sozinha com a morte da mãe, e passa a se sentir mais querida, e aí vem a questão da importância dos relacionamentos, a importância dos verdadeiros relacionamentos de amizade, né? Não só os relacionamentos sexuais e mais superficiais, não que sexualidade e sexo seja superficial, mas apenas a sexualidade com as drogas fez com que ela tivesse uma vida aí muito superficial, porque ela não aprendeu a questão da interação, da amizade, da importância, né, da maturidade com as pessoas na infância, lá no orfanato. Então ela começa a ficar uma pessoa mais madura, começa a se desvencilhar um pouco das drogas, e no final ela finalmente consegue se desvencilhar até mesmo do medicamento lá, que é fictício, o Chazolam, mas que, como eu já falei, se parece muito, tem muitas características de medicamentos que realmente existem. E aí ela consegue ganhar a partida de xadrez do campeonato mundial na Rússia sem usar nenhum tipo de drogas. E a gente vê que no final ela consegue olhar para o teto e ver lances de xadrez no teto, sem nenhum medicamento, coisa que ela não tinha conseguido fazer antes. O que isso nos indica? Nos indica um conceito muito importante da psicanálise chamado de sublimação, que é o que Freud vai definir como realmente nós seres humanos saindo do nosso status apenas de desejo, de prazer, de ego, de instinto, e nos colocando, nos desviando dos nossos desejos egocêntricos, egoístas, sexuais, de desejo, e nos colocando de uma maneira mais madura em relação a nós mesmos, ao amor por nós próprios e em relação ao amor que nós vamos construindo nas interações verdadeiras com as outras pessoas. Então isso é chamado de sublimação, e é o que acontece no final. É apenas para mostrar que a Elizabeth, mais madura, como qualquer ser humano que atinja mais maturação na sua vida, ele realmente vai conseguir fazer aquilo que ele gosta, que ele tem desejo, que ele é capaz, sem nenhum vício externo, porque aquilo que nós precisamos, queremos, desejamos, já está em nós. Nós também temos essa condição, né, que para o Freud é a sublimação, de conseguirmos alcançar coisas valiosas com nossa potência humana. Só que, infelizmente, a potência humana ainda está muito adormecida e perde ainda muito para os desejos mais sombrios e reprimidos do ser humano. Mas muitos seres humanos conseguem utilizar, elevar essa potência humana de maturação e conseguem realmente fazer com que as coisas deem certo, principalmente as coisas que mais amam, no caso da Elizabeth Harmon, o xadrez,
darem certo na vida delas. Então fica essa reflexão aí também, agora aqui no final do vídeo. Meu muito obrigado para você que acompanhou aqui até o final e reflete sobre isso, tá bom? A importância da sublimação por meio dos relacionamentos, por meio do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo e por várias outras técnicas e condições humanas, né? Tudo aquilo que nos ajudar a conseguirmos realmente nos elevarmos, nos conhecermos mais e entendermos mais dos relacionamentos verdadeiros e dos sonhos, dos objetivos que realmente valem a pena para as nossas vidas. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui comigo, que essa reflexão tenha servido de lição, de reflexão também para a sua vida. Meu muito obrigado e até os próximos vídeos deste canal.